Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Vocês estão bem? Estão com frio? Eu estou muito, muito feliz em estar aqui hoje, em estar aqui nessa noite compartilhando com vocês aquilo que eu vejo todos os dias no meu consultório. E eu creio realmente que, além disso, além de todo o conhecimento técnico, além de tudo que eu possa compartilhar da parte da ciência, que é o que a gente vai focar mais hoje, eu creio que o Espírito Santo de Deus já está aqui. E o Senhor quer tocar cada vida, cada pessoa que está conectada, que está aqui. E eu creio que há cura sobre nós essa noite. Eu creio que Deus age de multiformes maneiras. E uma delas é podendo te curar aqui nessa noite. Amém? Obrigada, pastora, pelo convite, pela honra em estar aqui. Eu estou muito feliz, tá bom? Amém? Léo, gente, antes eu ia passar um vídeo, mas um dos motivos para a pastora me chamar para falar sobre esse assunto em prol do Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização à prevenção ao suicídio. E eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque na página dos jovens da nossa igreja, nós estamos colocando material lá, explicações lá. Mas eu creio que realmente é oportuno nós, como igreja, começarmos a falar de assuntos tão presentes na nossa geração. E isso, às vezes, a gente pensa, é coisa de adolescente ou coisa de jovem. Não. Isso tem atingido todas as faixas etárias. E eu creio realmente que nós, como igreja, temos que nos levantar, nos instruir, orar e realmente buscar em Deus como trabalhar essas questões. Então, eu fico tão feliz de estar aqui hoje, gente, por isso. Por nós podermos conhecer um pouco mais sobre doenças, sobre patologias e poder ajudar pessoas. Eu creio que se você está aqui, você não precisa ser um psicólogo somente para ajudar alguém, para conseguir ajudar alguém que está num momento difícil. E a gente tem formação, já ajuda bastante, né? Então, só para lembrar realmente do Setembro Amarelo, como é importante nos conscientizarmos disso. Se você quer conhecer mais, entra na página dos jovens, Alcance Jovem Pinhais, e lá tem alguns materiais. E dentro disso, eu falei assim, bom, então o que a gente vai conversar, né? E pensei em algo que realmente é o que leva muitas pessoas ao suicídio. E se não ao suicídio, a uma vida de tristeza, a uma vida mediana, sem alegria, que é a depressão. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre tristeza e sobre depressão. Porque no nosso meio eu percebo que a gente confunde ainda muitas coisas. A gente ainda tem muitos mitos, informações truncadas, e daí a gente confunde e às vezes acaba ferindo a outra pessoa. Então, eu queria que você realmente baixasse a guarda. Eu sei que muitas vezes é falar de um assunto delicado, mas esses dias eu ouvi uma frase eu achei muito linda, que fala assim, que empatia é olhar com os olhos dos outros. Então, empatia é eu tentar. Eu sei que eu nunca vou sentir o que a pastora Maria sentiu, mas é eu tentar ver com os olhos dela. Isso é empatia. E se nessa noite nós sairmos daqui mais empáticos com o problema do outro, com a dor do outro, a gente já está no lucro. Tá bom? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre tristeza e depressão. E, para começar, eu queria passar um vídeo. Você que é mãe, você que é pai de criança, provavelmente você já assistiu esse filme. Se você não assistiu, assista com as crianças, assista com a família. Vale muito a pena, o nome é Divertidamente. É um desenho, é uma animação. Mas eu falo que é um filme para adulto. É um filme para a gente se conhecer. E a gente vai passar um trechinho desse filme. Legal, é um pedacinho. Quem aqui já assistiu esse filme? Muitas vezes a pastora... Desculpa, de novo, gente, que eu não consegui ver. Super legal, né? Super instrutivo. E eu quis trazer o comecinho dele ali para a gente puxar esse gancho. Você vê que a alegria que é de cabelinho
de amarelo, com cabelinho azul, ela fala assim, eu não entendo muito bem para que a tristeza serve. Ela já começa falando isso. E quantos de nós não entendemos muito bem para que serve a tristeza? E antes de falar de depressão, a gente vai entender um pouquinho da tristeza. A tristeza ela é uma emoção inata a todo ser humano. O que significa isso? Todo mundo tem. Não tem escolha. Você não escolhe se você tem tristeza ou não. Você pode ser qualquer coisa na vida, você vai ter tristeza. Porque é uma emoção que todos nós temos, assim como a raiva, o medo, a alegria. E essa tristeza, esse sentimento tem uma função. Você já parou para pensar? Se você não sentisse tristeza, como seria quando você perdesse algo muito importante? Você teria como saber se aquilo é importante ou não? Se você não se sentisse triste por perder aquilo? Vamos supor que você perde um cachorrinho, né? Morreu um cachorrinho. Como é que você sabia que ele era importante? Porque você sente tristeza. A tristeza, a função dela é trazer significado para as coisas, é trazer valor para as coisas. Ela é importante porque sem ela, nós não conseguimos saber o que é importante ou não. Por que é mais triste perder uma pessoa do que outra pessoa? Porque, querendo ou não, aquela pessoa era muito importante para você. Ela tinha um significado especial para você. Então, a tristeza ela tem uma função e a gente não pode fugir dela. Assim como a gente falou aqui nos jovens sobre a ansiedade, assim como o medo, que o medo está muito ligado à ansiedade. Sem medo, a gente não sabe que não pode colocar a mão no fogo. Sem medo, eu não sei que eu não posso simplesmente fechar o olho e ir andando. Eu preciso saber, preciso ter consciência de perigo. Então, as emoções estão aí para nos instruir nas coisas, para nos ajudar a identificar perigos, nos ajudar a identificar coisas boas. Assim como a alegria, como a gente sabe que algo é muito bom? Porque me deixa feliz. E isso tem a ver com a minha história. O que me deixa feliz, às vezes, não vai deixar a Sheila feliz. Porque é particular. Isso é tristeza. Então, você perde um emprego, fica 2, 3 meses triste. Normal? Normal. Você perde um cachorrinho, se na tua família um cachorrinho é muito importante, você fica 2, 3 meses triste. Normal? Normal. A tristeza é importante para trazer significado. É esperado e natural que nós todos sintamos tristeza. Por que eu quis focar nisso? Porque, às vezes, nós, como cristãos, nós não aceitamos a tristeza. Nós não aceitamos estar tristes. E eu sei que tem muitos versículos que Deus fala que vai trocar o nosso choro por gozo, por alegria. E Deus tem promessas de felicidade para nós, com certeza. Mas a tristeza nos leva a compreender coisas que nós não compreenderíamos só em momentos felizes. Porque a alegria é a bonequinha eufórica. Tudo para ela é. Sem a tristeza, nós não entendemos. Então, sem chegar ainda na depressão, acho que uma das coisas que nós precisamos aprender como cristãos é entender o sofrimento. É entender a tristeza, que muitas vezes Deus vai nos fazer passar por situações tristes, ou situações tristes vão acontecer nas nossas vidas, e nós conseguimos lidar com isso sem ficar negando a tristeza, sem ficar negando o sofrimento. Ok? Entendendo tristeza, ficou claro? Entendendo tristeza, nós vamos entrar, então, num assunto que já é uma patologia, que é a depressão. O que é a depressão? O que diferencia ela da tristeza? A tristeza é isso que eu falei. Você perdeu um emprego, você vai ficar 2, 3 meses triste, é comum. Você terminou um namoro, você vai ficar um tempo triste, é comum, é até esperado. Né? Se você gostava da pessoa, é claro, né? Mas isso é esperado. Agora, o que não é normal? Eu perco o emprego, dá 8, 9, 10 meses e eu não consigo me recuperar. Eu não consigo sair daquela tristeza. A tristeza é algo que dá e vai dar em todo mundo, mas ela passa. A depressão, ela é permanente, persistente e duradoura. A depressão é um quadro patológico, é uma doença. E a gente precisa, como cristãos, entender que a depressão não é algo que a pessoa escolhe ter. Que às vezes a gente fala muito isso, né? Você tem que escolher melhorar, você tem que escolher sair dessa. E é claro que a pessoa tem que escolher sair dessa. Mas depressão não é uma coisa que a gente escolhe.
Como a gente não escolhe ter diabetes, como a gente não escolhe ter hipertensão. A gente não escolhe. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, está aparecendo lá? Diz que hoje, atualmente, no mundo, nós temos 300 milhões de pessoas em depressão. Assustador, não é? 300 milhões de pessoas em depressão. E essas pessoas, muitas vezes, estão aqui dentro. E, às vezes, a gente olha para elas e a gente só sabe cobrar. E, realmente, irmão, eu sei que, às vezes, é difícil entender algumas coisas, porque é aquilo, é a pessoa que está passando, é no corpo dela. Mas nós precisamos ser mais empáticos, olhar pela lente do outro. E é nesse universo que a gente vai mergulhar hoje, para nós podermos instruir. Para você, se você não está passando por isso, você vai encontrar alguém no caminho que vai estar passando por isso. Que são 300 milhões de pessoas no mundo inteiro sofrendo por isso. Com certeza você vai encontrar alguém com depressão. E saber um pouco mais disso vai te ajudar. Então, a depressão ela é uma patologia e ela é uma doença multifatorial. O que significa isso? Ela pode se dar através de 3 fatores. Colocou lá? Genético, biológico e psicossocial. Então, por que a gente tem tanta dificuldade de aceitar a depressão como uma doença? Porque, diferente de uma doença física, né, que começa no físico, nós não conseguimos um exame para ver, olha lá, tem depressão ali, ó. Hoje a gente já tem escala, já tem teste, ok? Mas não é a mesma coisa. Só que igual diabetes, igual hipertensão, a depressão, ela não atinge só o sentimento. Não é só a pessoa estar triste. Tem fatores que influenciam isso. Assim como a diabetes pode se dar tanto por fator genético, quanto por fator biológico, no sentido de como a pessoa reage ao corpo dela, alimenta o corpo dela e altera o corpo dela, e como fatores psicossociais, a forma como ela se alimenta, a forma como ela vê a comida. Assim como a diabetes, a depressão também é multifatorial. Muitas vezes tem um fundo genético, e a gente está ali em cima da pessoa e tem um fundo genético. Muitas vezes é uma questão biológica, a gente vai falar disso mais um pouquinho. Mas é importante nós entendermos isso para quê? Para que a gente pare com julgamentos do tipo, estar depressivo é uma escolha. Ai, vai dar uma passeada, já melhora. Ai, não, vamos comprar alguma coisa, já vai melhorar. E a gente começa a colocar condições para a pessoa estar naquela condição. E sem empatia, a gente não acessa o coração da pessoa. E nós, assim como Jesus, nós precisamos deixar as pessoas chegarem até perto de nós sem julgamento. Sem julgamento. Então, a depressão, é importante que a gente entenda que ela é multifatorial e ela altera a química do nosso cérebro. Vou tentar explicar isso. O nosso cérebro tem algo que são células nervosas que nós chamamos de neurônios. Os neurônios precisam se comunicar entre si. E o que faz a comunicação entre os neurônios são uma substância chamada neurotransmissor. Em uma pessoa em estado normal, essa quantidade de substância está ok, tranquilo. Em uma pessoa em crise depressiva, em quadro depressivo, a quantidade dessa substância despenca. A pessoa não tem neurotransmissor suficiente para que os neurônios consigam se conectar entre si. O que isso faz na pessoa, em termos práticos? Começa a apresentar sintomas. A pessoa começa a apresentar sintomas. E aqui vai mais um conhecimento. A depressão nunca vai vir só acompanhada de tristeza. Ela não é só tristeza. A depressão vem com tantos outros sintomas, porque altera a química cerebral, consequentemente vai alterar o quê? O organismo. E você vai começar a apresentar sintomas como, coloquei lá, um dos principais que a maioria das pessoas tem, que é a tristeza recorrente e intensa, alteração do sono e do apetite. Então, ou a pessoa começa a dormir muito, ou dormir pouco, ou ela passa o dia inteiro com sono e na hora de dormir, ela não consegue dormir.
ou ela começa a comer demais, precisa o tempo todo estar mastigando alguma coisa, ou ela começa a não comer e emagrece assustadoramente. Cansaço intenso, o que ocasiona dores de cabeça, dores no corpo. Diminuição do desejo sexual. Então, em muitos casamentos, isso é uma reclamação recorrente. Ah, minha esposa não tem mais desejo por mim. Mas se ela está depressiva, ela não vai ter mesmo. Muito possivelmente. Né? Pode passar. Dificuldade de se concentrar. Então, é aquela pessoa que no trabalho era alta performance e, de repente, ela começa a não se concentrar mais como antes, não consegue prestar mais atenção como antes, todo mundo começa a achar que ela está meio displicente, está caindo o rendimento. Lapsos de memória, diminuição da autoestima, a forma como a pessoa se percebe, então, ela coloca 10 tipos de roupa e não está bom. Muda e muda e muda e muda e não está bom. Visão pessimista, normalmente é uma pessoa que realmente começa a ver tudo mais difícil. Então, assim, vamos lá no shopping. Ai, mas vai ter muita fila. Vamos no cinema, ao invés de conseguir pensar numa coisa boa, eu vou ter um tempo em família, eu vou comer pipoca, eu vou fazer isso, ela já pensa do outro lado, vai ter muita fila, vai estar muito cheio. É uma visão pessimista da vida e alta irritabilidade. É muito comum que pessoas em depressão sejam extremamente irritáveis. Por que é importante a gente saber tudo isso aqui? Porque o estereótipo não é que a pessoa em depressão só está na cama, sem fazer nada, super triste? Quando eu falo pessoa depressiva para você, qual é a primeira imagem que vem na tua cabeça? Não é alguém, não quero fazer nada, estou na cama, não quero levantar, não quero fazer nada. E isso realmente acontece. Só que pode ser que ela apresente todos esses sintomas ou alguns desses sintomas que alteram o quê? O organismo. A pessoa tem dores horríveis. A pessoa fica altamente irritada, não tem vontade de comer. Você entende que é mais do que a forma simplista que a gente via? Alguém que não quer levantar da cama. É muito mais do que isso. E quando a gente entende isso, a gente começa, você tem um discípulo. A pessoa começa a falar alguns desses, não precisa a pessoa ter todos esses, tá, gente? Ela pode ter alguns. Começa a relatar algumas coisas, e você que ouviu sobre, você começa a ligar os pontos. Claro que a gente não vai diagnosticar ninguém, tá? O psiquiatra, ele é realmente profissional que tem toda a capacitação para diagnosticar. Nós, psicólogos, auxiliamos nisso, auxiliamos no tratamento. Claro que a gente não vai sair falando hoje que fulano acho que é depressivo, porque não sei o que. Não, mas pelo menos a gente começa talvez a entender, não é só preguiça, não é só tristeza. E o mais interessante é que em alguns quadros de depressão, a tristeza não é um dos sintomas. A gente tem um tipo de depressão atípica que a gente fala, que a tristeza não é um sintoma. A pessoa não fica triste. Ela tem uma coisa que a gente chama de anedonia. O que é anedonia? É a incapacidade de sentir prazer nas coisas do dia a dia. Então, sabe o amigo chamava para ir no churrasco? Vamos fazer um churrasco? A pessoa era a primeira, super empolgada. De repente, não faz mais sentido para ela. Fica indiferente. Não tem mais graça. Você era aquela pessoa, nossa, todos os retiros de integração eu queria estar participando, eu queria estar lá. E, de repente, não tem mais graça. É anedonia. Pode ser anedonia, tá, gente? Nunca vamos pegar um sintoma isolado e fazer uma história disso. Mas pode ser. É a incapacidade de sentir prazer nas coisas do dia a dia. De coisas que te davam extremo prazer, extrema alegria, de repente, indiferente. Já não tem mais tanta graça. Então, a importância de entender é porque realmente não é só tristeza. Depressão, eu repito, e isso precisa ficar gravado para a gente, nunca vai vir só com tristeza. Nunca vai ter um único sintoma que é tristeza. Vai ter vários outros sintomas. Se você quiser depois tirar foto, para você ter ou escrever, para nós lembrarmos realmente que
o organismo da pessoa em depressão altera. Né? Eu tive depressão, uma depressão, digamos que, vou classificar como forte, algo que realmente tirava a minha alegria de viver. E é exatamente isso. Você realmente não consegue mais ver as coisas como você via antes. Tudo fica cinza. Já não tem mais cor, já não tem mais sentido. E, às vezes, para alguém que não está passando por isso, é difícil entender. Porque você fala, mas a pessoa tem tudo. Tem filhos lindos, não passa dificuldade financeira, não sei o quê. Tem Deus. Ela é até crente. E a gente limita o nosso corpo como se fosse só isso. Sendo que a química cerebral... Ixi, gente, a hora que a gente bate aqui, o negócio é diferente. Né? O pastor André sempre fala da ocitocina, o hormônio do amor. É isso, gente. Como que pode você dar um abraço em alguém e isso liberar algo no teu cérebro? Isso é química cerebral. É você abraçar alguém e isso liberar algo aqui. Então, não é só sentimento. Não é só porque eu gosto ou não gosto da pessoa. Tem química envolvida. Então, é importante que nós possamos desmistificar a depressão para amigos, família. Se você tem alguém perto de você vivendo isso, olhe com outros olhos. Troque a lente. Porque é muito triste estar nessa condição e ver que muita gente que nos ama até não consegue compreender. E é igual eu falei, eu não vou entender como a pastora Maria sente. Eu nunca vou saber sentir exatamente como ela sente. Mas eu vou me esforçar. Quando uma pessoa chega até mim no meu consultório, eu não sei qual foi a dor do abuso dela. Eu não posso dizer que eu sei exatamente o que ela sentiu quando ela foi abusada. Mas eu tenho que me esforçar para olhar com as lentes dela. Com a dor que ela passou. Então, a depressão, ela é multifatorial. Ela vai atingir o emocional, o social, vai atingir o biológico, porque altera a química, entendeu? E isso, muitas vezes, tem um fundo genético. Então, nós precisamos nos abrir para entender um pouco mais essa questão. E cuidar com os rótulos. Tá? Cuidar com os rótulos. Mas é isso. A pessoa tem que fazer isso. É exagero. A gente não sabe. A gente não sabe o que ela está passando. A gente não sabe o que ela sente. Eu tinha uma paciente, ela teve até que se afastar do trabalho, porque ela sentia dores horríveis no corpo. E ela mal conseguia ficar acordada. Então, ela mal conseguia ficar acordada. Ela tinha muito sono, dores horríveis no corpo, mudanças de humor bruscas. Então, ela estava bem, de repente... Por quê? Porque mexeu com todo o corpo dela. Mexeu com tudo. Ok, entendendo isso, como que a gente lida com a depressão? Em primeiro lugar, a gente não pode diagnosticar ninguém. É igual eu falei, isso é extremamente perigoso, antiético. Nós temos profissionais para isso. Mas nós podemos, talvez, identificar, às vezes dar um toque para a pessoa, ou dar um toque para a família. Né? E lidar com a depressão, o que a gente precisa entender? A depressão tem 3 estágios. Vamos ver se aparece lá. O leve, o moderado e o grave. É o que hoje nós classificamos a depressão. Nós temos 3 estágios. No estágio leve, nós até conseguimos ajudar a pessoa com terapia, com mudança de comportamento, com uma conversa, ministrando a vida dela. A gente até consegue isso, tá? Então, é um caso mais leve. Mas em casos moderados e graves, normalmente nós precisamos da entrada do medicamento. E daí eu sei que a gente entra num campo aqui que às vezes a gente se assusta, né? Cheio de mitos. Tomar medicamento para depressão, para sentimento. E eu espero que depois de eu ter explicado tudo isso, como mexe com o nosso corpo, como mexe com o nosso organismo,
com a nossa química cerebral, nós possamos entender que o remédio é o quê? É o auxílio para melhorar a química. Então, assim, a pessoa está no menos. Ela está no -1. O que o remédio vai fazer? Vai trazer ela para o 1. As pessoas têm um medo de que o remédio vai deixar ela no 10. Vai deixar ela, assim, meio fora de si. Mas, quando uma pessoa está com alteração química por um transtorno mental, o que ela precisa? De química, reposição química. É ou não é? Você tem uma doença que se inicia no físico. Por exemplo, hipertensão, diabetes. Por que você toma remédio? Para repor o que está faltando no teu corpo, não é? Antidepressivos, ansiolíticos, todos esses remédios estão aqui para quê? Para trazer normalização na química cerebral da pessoa. Querido, Deus pode curar instantaneamente? Pode. Eu tenho certeza que pode. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, pedimos. Mas eu lembro que uma vez a pastora Viviane falou uma coisa que me marcou muito. Ela falou assim, Jesus poderia ter vindo à Terra já adulto. Não poderia? Deus já não podia ter... Vai lá para a Terra já adulto, não precisava ser criança, não precisava passar pela adolescência, não precisava passar pelos desconfortos de ser criança, dor de crescimento, nada disso. Podia só vir adulto, já morrer, ponto, acabou, foi. Mas ela falou assim, não, Deus envia o seu filho como uma criança, passando por todos os desconfortos do processo de crescer. Porque crescer é prazeroso, mas também, muitas vezes, é difícil. Dói, né? E ele passou por todos os sofrimentos. Então, eu creio que Deus cura instantaneamente? Creio. Mas eu creio que Deus também cura processualmente, através de um processo. Estamos aqui com o pessoal da restauração, da clínica da alma, para ajudar nesse processo. Então, a gente precisa entender como Deus quer fazer. E eu louvo a Deus pelos terapeutas que eu tive na minha vida. Psicólogos que eu conheci, que tocaram a minha vida, que me ajudaram a superar o meu transtorno. Eu tinha o transtorno depressivo. E eu louvo a Deus por isso. Porque são pessoas que Deus colocou para curar, me ajudar a ser curada no processo. Então, às vezes, você está aqui ou está ouvindo e você está se cobrando. Por quê? Porque se eu creio em Deus, eu não sou curada. Eu acho que eu não estou orando o suficiente. Eu não estou jejuando o suficiente. Eu não estou fazendo o suficiente. Eu não estou servindo na igreja o suficiente. Acho que é isso. E muitas vezes Deus vai fazendo o processo. Deus vai fazendo o processo lá na salinha de cura. Deus vai fazendo o processo numa terapia. Deus vai te levar até um psiquiatra. E realmente para você conseguir reposição hormonal, reposição química, o que for preciso. E nós precisamos entender que Deus age de diversas formas. Né? A gente tem Lucas, que é quem escreveu o Evangelho de Lucas, e Atos dos Apóstolos. Ele era um médico. Ele era um homem da ciência. Mas não é porque ele era um homem da ciência que ele achava que ele estava indo contra Deus, que ele não acreditava nos milagres de Deus. Ele relatou os milagres de Jesus na terra. Então, ele acreditava nisso. Mas, para ele, a ciência podia andar com o poder de Deus. Porque o poder de Deus se revela de multiformes maneiras. Então, se você sente isso, tira o peso das suas costas, meu irmão. Tire isso de você, de que você não faz suficiente, de que você não é suficiente. Muitas vezes o que você precisa é de um processo. E às vezes alguém que você conhece precisa de um processo. E voltando no assunto dos remédios, a ideia, meu irmão, não é que você vai ficar dependente dos remédios. Eu sei que tem muitos profissionais irresponsáveis e que nós não confiamos, né? Mas nós temos profissionais maravilhosos. Né? A pastora André pode falar aí da pastora Ana Paula, né? Que auxiliou ele tanto nisso. Pessoas comprometidas com a sua profissão, com o seu cargo, que entendem que isso é um processo, você não vai deixar ninguém dependente de medicamento. Mas é entender que muitas vezes o nosso corpo precisa de reposição. Como o nosso corpo precisa de exercício físico.
como o nosso corpo precisa de boa alimentação. E é nós nos abrirmos para isso. Às vezes você, pai, você tem um filho adolescente e você está postergando levar ele a um psicólogo. Não faça isso. Quantos adolescentes eu atendo já na boca do gol para cometer um suicídio, na boca do gol para automutilação, ou já está fazendo, porque os pais postergaram. Não, mas não é possível, meu filho não é depressão. E às vezes a gente passa por coisas que a gente não precisava passar se a gente entendesse que Deus coloca pessoas na nossa vida também para ser instrumentos de cura. Também para ser instrumentos de cura de Deus nas nossas vidas. Então, não deixe, você que tem um filho, uma criança, adolescente, não deixe chegar no extremo para você fazer isso, por favor. Porque a gente que trabalha com isso, a gente vê tanta história triste, que poderia ter sido tão diferente se nós entendêssemos que o meu filho precisa de uma escuta profissional. Entendeu? Ou que eu preciso ir lá e abrir a minha vida para o pastor André. Falar, é feio, né? Parece que falar isso, que eu sou fraco. Pois é, mas, pastor, eu sinto isso aqui, Olha esse sentimento dentro de mim. Eu não sinto vontade de fazer nada. Existem pessoas com depressão que não escovam nem os dentes. De tão sério que isso é. E eu creio, quando eu vi esse número, 300 milhões de pessoas com depressão. É sério demais. Como igreja, nós precisamos pensar diferente, agir diferente. E entender as ferramentas que Deus tem nos dado. Então, a primeira coisa, quando você identifica alguém, parece que ela tem, ou talvez eu pareça que eu tenho, é procurar ajuda. Procure ajuda, procure o seu líder, procure conversar com alguém, procure o pastor e a pastora. E, em um segundo momento, procure uma ajuda profissional. Procure um psicólogo. Eu creio que nós somos instrumentos de Deus para curar muitas pessoas. Eu penso assim, pelo menos. Procure um psicólogo. E se o psicólogo ou o médico, alguém te indicar um psiquiatra, entenda, você não está em pecado. Você não fez tudo errado e daí está dando tudo errado. Não, você precisa cuidar do seu corpo. Basicamente isso. Se nós entendêssemos isso de forma tão simples, a vida seria tão leve. Não é verdade? Procure ajuda. E se a ajuda for medicamentosa, não tenha preconceito. Procure, claro, um profissional sério, tá, gente? Hoje o que mais tem são psiquiatras irresponsáveis. Procure um profissional bom, um profissional indicado, mas não fique preso a ideias, a preconceitos. Deus não vai te amar menos, Deus não vai te achar menos espiritual, Deus não compete com remédio, porque Deus é infinitamente mais poderoso. Sabe, eu acho tão legal isso que eu falo, gente, eu não estou competindo com Deus na minha profissão. Quando eu estou ali sentado com uma pessoa, eu não estou competindo com Deus. Porque eu sei que Deus é infinitamente mais poderoso que eu. Mas eu estou ali dispondo uma ferramenta para ajudar alguém. Para abençoar a vida de alguém. E a gente se abrir para isso. Nós reconhecemos a ajuda espiritual. Hoje, eu até falei isso nos jovens, né, quando a gente falou sobre ansiedade, que hoje a OMS já consegue reconhecer o ser humano como um ser biopsicossocial espiritual. Então, hoje já se fala muito mais sobre a espiritualidade, a importância da espiritualidade. São feitos estudos com pacientes terminais. Um grupo tem crença, crê em Deus, tem fé, e o outro não tem. E sabe o que eles acharam? Que o grupo que tem fé, ele consegue enfrentar muito melhor a morte iminente. Porque às vezes é uma doença gravíssima que realmente é fatal. Ele não é só que ele consegue se curar ou algo assim, mas ele consegue entender a morte muito melhor. Enfrentar a possível morte muito melhor. Então, a gente crê muito nisso. Eu creio, muito no papel da igreja,
no espiritual para curar a pessoa, mas, de novo, eu digo, Deus vai fazer de diversas formas. Né? A música, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se Deus fizer de um jeito, Deus é Deus. Se Deus fizer de outro, Deus é Deus. Deus não muda. Deus é Deus. Somos nós que precisamos entender. Somos nós que precisamos perceber o que Deus faz. Aquele texto onde Jesus chega para Maria e Marta e Lázaro já morreu. E daí ele chega e fala assim, seu irmão só dorme, fala para Marta. Seu irmão não está morto, ele só dorme. E ela fala assim, eu sei, ele há de ressuscitar no dia da ressurreição dos mortos. O que ela estava falando? Que Jesus só podia fazer de um jeito. Que Jesus só fazia daquele jeito, que Lázaro só ia ressuscitar no dia que os mortos ressuscitassem. E daí Jesus olha para ela e fala assim, na minha percepção, Jesus olha para ela e fala assim, amplia a tua visão, amplia a tua mente, eu posso fazer muito mais do que você pensa. Eu posso ressuscitar ele agora, eu posso ressuscitar ele lá, na ressurreição dos mortos. Eu posso fazer o que eu quiser. E eu creio, irmão, eu creio muito que Deus tem levantado profissionais, psicólogos, psiquiatras, médicos, para cuidar também da saúde emocional da igreja. Bem como ministérios como esse, ministérios como a Clínica da Alma. Então, quando eu estava preparando isso, eu quis ser mais instrutiva, deixar mais claro o que acontece com uma pessoa com depressão, de forma breve, porque não quero deixar uma coisa muito difícil. Mas, quando eu estava pensando, eu falei, nossa, Deus, que personagem bíblico talvez se encaixaria nesse quadro? Vamos diagnosticar alguém aqui. E me veio ao coração Noemi. Eu não sei se vocês conhecem a história de Ruth, o livro de Ruth, livro pequeno na Bíblia, mas que eu gosto muito. E Noemi, ela perde o marido e os filhos. Eu consigo imaginar que deve ser uma dor imensurável perder o marido e os filhos. E comecei a pensar sobre a história dela e eu pensei, era legítimo que ela sofresse, não era, irmão? Se você perdesse seu marido, se você perdesse seus filhos, se você perdesse sua mulher, não é legítimo que você sofra? Não é legítimo que você sinta dor, que você passe por um processo de luto, de sofrimento? É ou não é legítimo? E Deus respeita isso. A questão de Noemi foi que, como eu falei, a tristeza ela vem, ela acontece, mas ela vai embora. Não estou falando que é fácil se recuperar, tá, gente? Ainda mais de uma perda tão grande assim. Mas ela precisa dar lugar para as outras emoções. Todas aquelas emoções precisam aparecer, os bonequinhos lá, né? Precisam aparecer também. Uma pessoa depressiva, as outras emoções às vezes não aparecem, ou só aparece a raiva, só a tristeza. E Noemi, era legítima a dor dela, ela tinha o direito de sentir aquela dor. Mas, em um momento determinado, ela deixou que a dor definisse ela. E, para mim, ela entrou num quadro depressivo. Então, ela fala assim, nem me chame mais Noemi, me chama de Mara. Porque a minha vida é amarga, eu sou amarga. Então, em um determinado momento, ela deixou a dor tomar a vida dela. Entendeu? E é isso que nós precisamos entender, como tem pessoas na igreja como Noemi, que é legítimo ela sentir tristeza. Ela realmente passou por algo triste, mas ela já não está só mais triste, ela está depressiva. E isso pode levar ao suicídio, pode levar a terminar um casamento, pode levar a pessoa a desistir do ministério, pode levar a acontecer tanta coisa. Então, Noemi tinha o direito de estar triste, mas ela fez da tristeza a sua roupa. Ela se vestiu disso e não mudava mais. E é isso que nós precisamos entender. Quantas pessoas dentro da igreja são Noemis? Que a gente conversa com ela e você vê na fala dela a amargura. Você consegue pensar em pelo menos uma pessoa? Eu falando isso, você consegue pensar em uma pessoa que está nesse estágio? Então, pode ser que ela realmente esteja num quadro depressivo.
E talvez nós precisamos chegar e, às vezes não chegar na pessoa, tem gente que não é tão aberta, mas chegar no líder, chegar na família, chegar na pessoa se ela te dá abertura. Isso vai prevenir muito suicídio. Falando de agora, Setembro Amarelo. Vai prevenir muito suicídio. Então, assim, que nós possamos olhar para as pessoas com um olhar diferente. Com um olhar diferente. Se você tiver alguma dúvida sobre a depressão, eu vou ter o maior prazer de tirar sua dúvida aqui no final. Se você conhecer alguém assim, procure ajuda. Nos procure, no que pudermos servir, nós vamos servir. E é importante que nós saibamos e tiremos todos os mitos, os tabus, para que as pessoas se sintam à vontade para falar conosco, para demonstrar fraqueza perto de nós. Nesse momento eu confesso que eu estava meio receosa, eu falei, nossa, Deus, será que eu só levo a parte instrutiva? Mas Deus falou comigo, não, existe uma unção que eu quero liberar sobre a igreja. Uma unção de cura, mas também uma unção de amor. De olhar para o outro de forma diferente. De conseguir ver o outro de forma diferente. Então, eu queria que você que está aqui se colocasse em pé no seu lugar. Eu queria orar nesse momento. Você que está em casa. Como eu falei, Deus pode fazer de diversas formas. Ele pode te levar até um consultório como o meu. Ou Ele pode te curar aí agora, onde você está, na sala da sua casa. Deus é Deus. E mais do que olhar para os nossos problemas, nós precisamos olhar para o nosso Deus e entender que Ele não está bravo conosco por nós não estarmos bem. Eu sinto que existem pessoas aqui nessa noite que sentem que decepcionaram Deus. Decepcionaram Deus porque estão tristes, estão deprimidas. E nessa noite eu quero te dizer, Deus não está decepcionado com você. Existe um sorriso de Deus para você nessa noite. Assim como Jesus encontrou várias pessoas em situações tão difíceis, Jesus te encontra hoje. Se você tem se sentido assim, triste, desanimado diante da vida, ou você conhece alguém assim, eu queria que você orasse agora, se colocasse diante de Deus. E falasse, Deus, amplia a minha mente, o meu conhecimento de quem Tu és. Assim como o Senhor falou para Marta que o Senhor poderia fazer naquele momento. Fala comigo que o Senhor pode fazer de diversas formas. Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos a Sua grandeza neste lugar. Nós reconhecemos o quanto Tu és poderoso e que todas as coisas estão subjugadas debaixo do Seu poder. Mas nós também reconhecemos, Deus, o quanto o Senhor tem nos dado instrumentos para edificar a Sua igreja, para curar a Sua igreja, para a Sua volta. E nós queremos nos abrir, Senhor, para processos. Queremos nos abrir, Senhor, para processos que às vezes vão causar dor. Vão mexer na nossa ferida. Mas que vão produzir cura. E vão glorificar o Seu nome. Enquanto nós cantamos uma canção, se você quiser, se derrame diante do Senhor Jesus.
minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Obrigada, Senhor, porque como teus filhos nós temos essa certeza, que o Senhor é Deus, e o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Nós nos abrimos, Pai, como pessoas para processos de cura. Nós nos abrimos, Senhor, para ferramentas que o Senhor tem dado aos seus filhos para a cura do seu povo. Nós não vamos dar mais nada ao diabo. Nós não vamos dar mais nada ao diabo, porque eu creio que o Senhor tem levantado ferramentas, pessoas, instrumentos de cura. Eu oro, Pai, levanta, Senhor, profissionais, médicos, psicólogos, terapeutas, pessoas que vão abençoar o reino, vão auxiliar na cura da sua igreja. Nós queremos que o Senhor nos toque. Abra os nossos olhos para ver como o Senhor vê, para ter a empatia que o Senhor tem. Eu oro pelos meus irmãos que estão assistindo, pelos meus irmãos que estão aqui, a mesma cura que eu experimentei no meu emocional, a mesma cura, Senhor, da depressão, da ansiedade. Eu oro ministrando a tua cura sobre a sua igreja. Curas instantâneas, curas processuais, mas eu creio que o Senhor tem cura para o seu povo. Eu oro, Senhor, em teu nome, porque no seu nome há todo poder. Há todo poder. Nós adoramos ao seu nome.